Congregação amada do Senhor, hoje nós vamos falar sobre algo assim que foi um conselho que Jesus deu para nós através dos seus discípulos. Então, o título é assim: Vai e faze tu o mesmo. Este foi um conselho, né, de Jesus para seus discípulos. Será que esse conselho vale para nós também? O que Jesus quis dizer com isso? Assista o vídeo até o fim e veja um aspecto do modo de ser e de agir de Jesus. E saiba para que e por que ele pediu aos seus discípulos para ir e fazer o mesmo. Saiba que você pode seguir este conselho também, porque você não está sozinho. Jesus sempre estará com você. E você vai me perguntar, mas eu tenho que saber isso? Sim, eu e você precisamos saber o modo de ser e agir de Jesus. Aqui veremos uma partícula, né, do caráter de Jesus, um aspecto do caráter de Jesus. Mas precisamos saber disso para prosseguir, para seguir o exemplo dele. E por que eu preciso saber disso? É porque sabendo desse aspecto do caráter de Jesus, nós podemos caminhar também nesse sentido e pedir a Ele que nos mostre como devemos ser e agir. Está escrito que Ele faz o querer e o proceder. Então nós conseguiremos, porque não estamos sós. Jesus está conosco. Então, você conhece esses peixes? Salmão, truta, cascudo e lambari? Então vou falar um pouquinho sobre cada um. O salmão é um peixe com uma cor linda e é muito saboroso, muito valorizado. A truta também, mas não tem essa cor do salmão, né? São peixes maiores, mas eles não são daqui do Brasil nem da América do Sul. O cascudo é aquele que tem uma ventosa e ele é muito comum por aqui. Mas eu quero falar sobre o lambari. O lambari é um peixe de água doce, é pequeno, de 5 a 10 centímetros. É muito familiar nos nossos rios, riachos, lagoas. Agora eu te pergunto, o que esses peixes têm em comum? Olha, eu não sabia, mas eu descobri. O que eles têm em comum é que todos eles sobem a correnteza. E para que ele sobe a correnteza? O que isso tem a ver com o caráter de Jesus? Exemplo, né? Que eu vou usar, que eu falei aqui, vai e faz o mesmo. Então, vamos continuar? Eu acho que, né, no fim você vai gostar. Porque eles sobem a correnteza é para desovar, para procriar, desculpem. Eles querem multiplicar. É um instinto da natureza que eles possuem. Para desovar, eles querem um lugar seguro, onde não falte alimento, onde as águas são límpidas. Por isso, eles nadam contra a natureza. E nós estamos, então, falando de peixes. E eu já perguntei, né? E o que isso tem a ver com o conselho de Jesus? Vai e faz tu mesmo. Então, eu vou continuar falando e estabelecendo a conexão que eu quero mostrar para vocês, que foi importante para mim e eu creio que será importante para vocês também. Você sabia que o peixe era o símbolo do cristianismo durante a perseguição? É só um detalhe. Aquele exemplo que você faz assim, né? Você faz um peixe com apenas um traço, né? E era então uma chave. Bom, os peixes sobem a correnteza buscando um lugar melhor, mais seguro, para se reproduzirem. É uma estratégia para garantir sua sobrevivência. Para isso, eles nadam contra a correnteza. É uma ação desafiante, não é fácil, mas eles fazem isso sempre. Eles não desistem. Então, esse é, em geral, esses 4 peixes que eu citei. Agora, em relação ao lambari. Voltamos, né, ao nosso familiar lambari, porque
É familiar porque sua origem é daqui da América do Sul, do Brasil. Ele não é grande como o salmão, nem tão valorizado, mas ele sobe a correnteza. Ele nada contra a corrente. Mesmo que ele não consiga vencer os obstáculos, né, que o salmão vence, ele tomou a decisão de continuar a existir. E para isso, ele realiza a ação de subir o rio. Então, a gente falou aí, né, do que eu quero falar, que é um conselho de Jesus: vai e faz o mesmo. Eu trouxe aqui o exemplo desses 4 tipos de peixe: o salmão, a truta, o cascudo e o lambari. Eu disse que o lambari ele tem suas características mais singelas do que os outros peixes, mas ele sobe para perpetuar a espécie. E agora, guarde isso aí no cantinho e vamos lá para o contexto da palavra, onde Jesus falou: vai e faze tu mesmo. Que contexto é esse? Que situação é essa? O que é que Jesus está se referindo que nós devemos fazer? Vamos lá? Está lá em Lucas, capítulo 10, verso 25 a 30. E eis que se levantou certo doutor da lei para o experimentar. Disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. O doutor da lei, então, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando, se retiraram, deixando como morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu-o e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. Então, esta é a palavra-chave que o Senhor quer que a gente tenha, que a gente desenvolva, que a gente faça. E compaixão, ela tem algumas características. Ela não é dó, ela envolve uma ação, uma atitude. Vamos continuar. E aproximando-se o samaritano daquele que havia sido espancado, atou-lhe as feridas, deitando nela azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, atirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que gastardes a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou Jesus aos doutores da lei. Então respondeu aquele doutor que havia perguntado: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faze tu o mesmo. Então, este é o contexto da palavra, do conselho que Jesus deu: vai e faze tu mesmo. Faze tu mesmo o quê? Tenha misericórdia, tenha compaixão, né? Então, ele está nos ensinando a praticar a compaixão. Então, eu vou ressaltar mais dois desses versículos, né, que foi do 25 a 37. Eu separei o verso 27 e o 37. E eu vou repetir. Respondeu-lhe ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E no 37, quando Jesus pergunta quem é que foi misericordioso, quem é que fez o bem,
Aí o doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com aquele que havia sido assaltado. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze tu mesmo. Então, o pressuposto da compaixão, da misericórdia, é a ação, é a atitude, é vai. Vai fala o quê? De um movimento. E faze tu mesmo. Fazer é uma ação. Então, o que Jesus quer é que a gente se movimente, que a gente pratique alguma coisa e não fique só olhando. Então, vamos ver aqui que Jesus está dando um conselho, mas tudo que ele falava para fazer, ele já tinha feito. Ele exercia a compaixão, ele era compassível, ele praticou a compaixão. Olha, eu separei 3 versos que testifica esse ser e esse agir de Jesus. Em Mateus 9,36, está escrito assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão deles, porque estavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus teve empatia com aquela multidão. Ele se viu no lugar deles, ele viu que as multidões estavam cansadas, elas estavam meio perdidas, desgarradas, como aqueles que não têm pastor. Ele teve compaixão delas. Depois, mais à frente, em Mateus 14, em outra situação, Jesus saindo viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Então, por compaixão, por misericórdia, Jesus curou os enfermos. É por amor. Ele não curou para ficar famoso, mesmo porque quando ele curava muito, né, quando ele estava assim no auge, ele pedia às pessoas para não falar. Então o alvo dele não era aparecer, não era alcançar seguidores. E em Mateus, no verso 15:32, em outra situação, Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. Então, é a primeira multiplicação dos pães, a segunda, e momentos que ele curava. Então, aqui estão exemplos da compaixão de Jesus, sem falar na compaixão máxima que foi ele se entregar. Ele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e morreu morte de cruz. Isso humilhou, a pior morte que tem, que é a morte por asfixia, para que nós vivêssemos no lugar dele. Então, ele foi compassivo, ele teve compaixão e misericórdia de nós, até se entregar, se dar por nós. E aí, é só Jesus? Nós sabemos que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3, né, falam de tudo que Deus tem como plano de nos alcançar, que é através do Espírito Santo de Deus que mora em nós. Mas vamos ver agora que Deus também é compassivo e misericordioso. Em Lamentações 3:22 diz assim: a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim. Então você pode confiar que Ele está ao seu lado, nunca jamais vai te abandonar. O Salmo 57:10 também diz: porque a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. O Salmo 89:14 fala: justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. O Salmo 106:1 fala também: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí, nós estamos vendo a parábola, né, conhecida como a parábola do bom samaritano. No verso 37, Lucas relatou que Jesus, né, contando a parábola, mostrando a situação, ele falou para o doutor da lei: vai e faze tu o mesmo. Faze o quê? Tenha compaixão, tenha misericórdia. Então, eu separei mais 3 outros versículos que dá esse comando para nós. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Em Mateus 5:7, Jesus falou no sermão, né, das bem-aventuranças: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
E 1 de Pedro 3,8 ele fala: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Então, Jesus, através da parábola do bom samaritano, por que que é o bom samaritano? Porque o samaritano e os judeus não se davam. No entanto, foi o samaritano que teve compaixão daquele que havia sido assaltado. Então, é possível. Jesus não manda a gente fazer nada que não seja possível. Então, ele fala: vai e faze tu mesmo. O mesmo que tenha compaixão, tenha misericórdia das pessoas. E aí vamos voltar lá à história do lambari. O que o lambari tem a ver com compaixão de Jesus? E o conselho que ele deu para os discípulos: vai e faze tu mesmo. Então vamos voltar a uns detalhes do lambari. O lambari é pequeno, não é muito valioso. No entanto, ele subiu o rio. Ele nada contra a correnteza para poder sobreviver e preservar a sua espécie. Vimos que a compaixão envolve agir, fazer. Não é ter dó, não é olhar. A compaixão exige comprometimento. Vejam que o samaritano pegou aquela pessoa que estava ali espancada na rua, colocou no seu cavalo, pôs o ombro, levou para uma estalagem, pagou 2 dias, que foi o tempo que ele imaginou que ele poderia estar melhor para seguir o seu rumo, e ainda falou assim: ó, se esse dinheiro não der, na volta eu pago o que está faltando. Então ele se comprometeu em ajudar aquele homem. Então a parábola mostra como você deve agir e não ficar olhando e falar: ó, coitado daquele moço, e passar de largo, como passaram os outros 2. Então, a compaixão é um comprometimento, é uma atitude, uma ação. Mas olha, Jesus teve compaixão de todo mundo. Mas lembra do começo da parábola? O doutor da lei estava perguntando: quem é o próximo? O que deve ser feito? E o próximo é aquele que está ao seu lado. Então, você não precisa de ter compaixão com o mundo inteiro, porque você não vai encontrar o mundo inteiro para poder fazer coisas. Então, o que Jesus pede é possível, está ao nosso alcance. Então, voltando ao lambari, ele nos ensina, mesmo que cada um se sinta pequeno, é possível fazer alguma coisa. E o que ele faz para desovar, para continuar a sua espécie? Ele sobe, ele nada contra a correnteza, ele faz algo que lhe custa alguma coisa. E o que está implícito nessa atitude dele? Ele deixou de ser espectador. Ele podia falar assim: ah, não, hoje essa água está muito forte, eu não vou conseguir subir essa correnteza, e ficar lá de braços cruzados esperando a correnteza ficar tranquila. Não, ele tomou uma atitude, ele foi, ele se movimentou e ele nadou contra. Ele deixou de ser o quê? Ele deixou de ser espectador e passou a ser participante. Participante do destino da sua espécie. Ele nadou contra a correnteza para procriar, para achar um lugar seguro e poder colocar os seus ovos, e os seus ovos poderem virar lambarizinhos no futuro. Isso é tremendo. E nós podemos fazer o mesmo. Quando Jesus disse na parábola do bom samaritano que vai e faze tu o mesmo, ele está falando a mesma coisa. Vai, se movimente, saia do seu lugar para fazer o mesmo. Saia do seu lugar. Significa que nós podemos nos movimentar, sair de ser espectador da vida para sermos participantes efetivos, mesmo que a gente não tenha completa consciência da magnitude da nossa ação. Às vezes você vai ajudar ali, nem sabe se a pessoa vai ser grata, vai te trazer um retorno, mas certamente, se exercermos aquilo que Jesus falou para a gente fazer, vai e faz o mesmo, tende compaixão, nós estaremos contribuindo para o nosso destino, mesmo que a gente não tenha, a compreensão de todo o quadro. Jesus fala do aspecto da compaixão
como que é importante termos empatia com o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Foi a pergunta dos doutores da lei. Jesus disse que o próximo do judeu que foi afligido no caminho foi o samaritano, aquele que não combinava com os judeus desde o tempo, né, de Senaqueribe, que Israel foi tomado e que o rei da Síria levou os moradores ali da Samaria e trouxe outros. Desde essa época, os judeus falaram, não, eles são estrangeiros, não considero, tem uma questão aí. Então, mesmo você tendo diferença com as pessoas, você pode ter compaixão por ela e fazer algo a respeito. Então, esse comando de Jesus, vai e faz o mesmo, é possível. É possível por quê? Porque ele está escrito na Bíblia também, ele faz o querer e o proceder. Ele pode modificar o seu coração. Na medida que você tem intimidade com ele, que você busca ele, que você quer seguir a Jesus, que você quer fazer como ele vai ir mexendo no seu coração, ele vai mudando. Você não precisa ser nenhum super-homem e nem nenhuma super-mulher, mas fazer algo que esteja ao seu lado. Algo como esse Lambari, não é uma coisa, Lambari não é grande, ele não é assim extraordinário, mas ele vai e faz. Ele foi atrás, ele mudou, ele saiu de espectador, ele se movimentou buscando um lugar melhor, fazendo algo de diferente. Então, eu peguei a atitude dele de mudar, de sair, de ir e fazer. E conectei com a parábola, que é fazer o quê? Ter compaixão. Mas para isso a gente precisa de deixar de ser espectador. Porque compaixão fala de ação, de atitude. Né? Diz que o próximo é aquele. O nosso próximo é quem está mais próximo de nós, às vezes dentro da sua família. Às vezes uma pessoa que trabalha para você. Então é possível. E olha, e nós vimos que é possível também porque a palavra diz. Porque Deus é compassivo e misericordioso. Porque Jesus exerceu compaixão. E fala que o Espírito Santo estaria conosco, né? Quando Jesus subiu ao céu, morreu, ressuscitou e subiu ao céu, ele enviou, não vos deixarei órfãos, vos deixarei o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que ele tem dito. Então, o que ele quer de nós? Ele quer intimidade, ele quer relacionamento. E a gente vai fazer o quê? A gente vai procurar a presença de Deus. A gente pode até procurar o poder de Deus, procurar os dons, procurar o poder, mas aquilo que vai agradar é amar o Senhor com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso ser, buscar a presença dEle, buscar a intimidade dEle, e Ele certamente revelará qual é o nosso propósito, qual é o passo, qual é o nosso próximo, né? Para o doutor da lei que estava ali testando Jesus, ele respondeu: o que dirá para nós? Ele vai responder, ele fala. Nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Então, gente, eu queria deixar essa mensagem. Qual mensagem? Vai e faz o mesmo. Faz o mesmo o quê? O mesmo que Jesus fez. O que ele fez? Está lá demonstrado na Bíblia. E hoje eu tirei esse exemplo do momento que ele ensinou as pessoas a terem compaixão, a terem misericórdia, a fazer alguma coisa, a sair de espectador e ser participante. Então, eu queria, né, como eu estou sempre fazendo, pedir para repetir após mim. Eu não serei espectador, eu não serei espectadora, eu serei participante e farei algo a respeito de mim mesmo e a respeito do meu próximo. Assim como Jesus teve compaixão de todos, eu posso ter compaixão pelo menos de alguns que estão próximos de mim. Eu reconheço que Deus é compassivo e misericordioso. Eu reconheço que Jesus exerceu compaixão. Eu creio que posso exercer
misericórdia e compaixão. Então, no nome santo de Jesus, que a gente possa refletir essa palavra. O Senhor quer que a gente saia do nosso lugar. O Senhor quer que a gente se movimente, que a gente vá e faze tu mesmo. Faça alguma coisa, mude. Faça como o lambari, que mesmo pequenininho, ele nadou contra a correnteza. Ele foi contra a maré, como a gente fala também, remou contra a maré. Então é fazer algo segundo o plano e o projeto de Deus, segundo Deus revelou que está na Bíblia, não segundo o fluxo do mundo, a corrente do mundo. O Senhor quer que a gente se volte para Ele. Ele é um Deus pessoal, é específico, tem propósitos e detalhes para cada um de nós. Então eu vou orar. Em nome de Jesus, que cada um de nós ame ao Senhor acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. E o próximo é aquele a quem você pode exercer compaixão, Senhor. Então eu oro para que você receba a revelação de Deus para quem é o seu próximo, para quem você vai exercer compaixão. A palavra de Deus nos exorta a ter compaixão. Vamos e façamos o mesmo, no nome santo de Jesus, que cada um receba a revelação do Senhor. E esta é a reflexão da semana. Mesmo fraco, pequeno como um lambari, ele nadou contra a correnteza. Ele deixou de ser espectador e se tornou participante. Desculpe. Que nós façamos a mesma coisa, no nome santo de Jesus. Tenham todos uma ótima semana. E vou continuar pedindo. Assine o canal, curtam a página, compartilhe esse vídeo. Quem sabe, neste exato momento, alguém está precisando de ouvir estas palavras. E ao compartilhar, ao comentar, você faz com que o Google possa entregar para mais alguém essas mensagens. E clicar no sininho é você saber, você ser notificado a cada novo vídeo. Você não precisa de procurar, ele chega até você se você clicar no sininho. Além de assinar o canal, você clica no sininho, ele fica preto e então significa que você será notificado das últimas palavras. Então, gente, muito obrigado você que chegou até aqui. Deus abençoe e que nós possamos seguir esse conselho de Jesus, ir e fazer o mesmo. O mesmo que? Ter compaixão do nosso próximo. Fazendo o quê? Deixando de ser espectador e nos tornando participantes. Como saberemos qual é o plano de Deus? Vamos agarrar com Ele, buscar intimidade com Ele e nós saberemos. No nome santo de Jesus, tenham todos uma ótima semana. Mais uma vez, muito obrigada.